Então, pessoal, teoria keynesiana. Mas não vamos começar agora com a teoria keynesiana, não. Vamos fazer uma preliminar. Olha só, vê se você concorda comigo ou não. Vê se você já sabia dessa. Você tem aqui um gráfico. Vou botar aqui, Y. A gente não, né? E qual a letra eu boto aqui? X. Sempre foi assim, né? Tudo bem. Aí suponha que está 1, que está 2, que está 3, que está 4, 5, chega, né? Aqui está 1, 2, 3, 4, blá. Muito bem. Ninguém vai se assustar. Olha o trauma. Matemática às vezes é trauma, não é dificuldade. Dificuldade vem porque se traumatiza, se bloqueia. Aqui, esse ângulo aqui, tem 90 graus, porque aqui tem 180, aqui tem 270, aqui dá a volta 360. Aqui tem 90 graus. Se eu pegar, fizer uma brincadeira de traçar uma reta, ó. Essa reta pega a metade desse ângulo todo aqui de 90, ou seja, aqui tem 45. Tá a metade, Tá vendo aqui, ó? Metade daqui, ó. Aí, se esse ponto aqui vale 1, esse aqui também vai valer 1. Você está pegando a metade do quadrante. Pegou a metade. Se esse aqui vale 2, esse aqui vai valer 2. Se esse aqui vale 3, esse aqui vai valer 3. Então, esses pares ordenados que estão na ordem, pares de quê? Da variável, da abscissa com a ordenada. Então, esses pares ordenados são iguais. Aqui seria 1. Se aqui for 2,5, o x, o y vai ser 2,5. Então, uma reta que tem um ângulo que é metade do quadrante, do ângulo do quadrante, ou seja, 45 graus, vai dizer que os pontos dela são iguais. Quer ver uma diferença? Observa aqui. Se eu traçar uma reta aqui para cima, se eu traçar essa reta aqui para cima, esse ponto aqui é 1 em 1. Logo, o que seria esse ponto aqui? Esse ponto aqui é 1 e aqui seria o quê? Maior do que 1. Uma reta mais inclinada significa dizer que esse ponto 1 pega a ordenada aqui, ó, um número maior do que esse aqui. Por sua vez, se for mais baixo, isso aqui vale menos que 1. Moral da história: quanto mais inclinado, mais o resultado no eixo do y é maior. Essa reta aqui, portanto, de 45 graus, supondo que seja 45 graus, é uma reta que separa o quê? Um do outro, igualzinho. É a reta como se a função fosse y igual a x. Fosse uma função y é igual a x. Porque se x for 1, o y vai ser 1. Se o x for 2, o y vai ser 2. Beleza. É isso aqui. Isso aqui é um conhecimento que eu quero teórico do nosso assunto. Beleza. Por entendido isso, vamos falar quem é esse personagem da economia super conhecido. É como se fosse o Roberto Carlos da economia, é o Keynes. Tem o Marx. Marx tem só um detalhe: o Marx é tudo, menos economista. Ele é sociólogo, filósofo, político. Mas o Karl Marx é o cara mais conhecido, né? Mas em economia recente, esse cara aqui, John Maynard Keynes, está lá no nosso livrinho. Ele, em 1945, acho que foi a data que ele faleceu, mas a importância dele está por volta dos anos 30. Anos 30 leva você o quê? Uma coisa chamada depressão. Grande desemprego, né? A grande crise, a crise de 29. Certamente o senhor já estudou isso, ou pelo menos tem uma vaga lembrança. A crise de 29. O que tinha na crise de 29? O desemprego era altíssimo, alto desemprego. O sistema econômico estava sequestrado. Não sabia como sair, o desemprego era alto.
O governo colocava moeda na economia e as pessoas não compravam, guardavam dinheiro, achavam que estava um problema danado. A economia não saía da situação que estava. 32, o desemprego chegou a 28, chegou até 30%, salvo engano meu, da cifra, 30% do desemprego. Possivelmente chegou a esse patamar, que é altíssimo, né? O desemprego no Brasil está 7%, 11% já é coisa pra caramba. Na Espanha hoje está altíssimo o desemprego, né? Mas maior do que isso aqui até, desemprego na Espanha, na Grécia. País com depressão, a economia não funcionava. Chegou o Keynes e revolucionou a teoria econômica. A ideia é que o Keynes chama-se Revolução Keynesiana. O que o Keynes imaginou? Imaginou o seguinte: olha, ali está a atividade econômica, por que a atividade econômica não cresce? Qual o problema que está? As empresas só falindo, quebrando. O que aconteceu? O que o Keynes dizia? O Keynes dizia o seguinte: olha só, a teoria do Keynes é a seguinte. O Keynes propôs que o governo pegasse os desempregados. Pega todo o contingente de desempregados. Divide esse contingente em 2 turnos. Um turno para trabalhar no horário diurno e outro turno no horário noturno. Então você pega o pessoal do diurno, bota para cavar buraco. Pega uma região, cava o buraco. Quando der 5 horas, hora de término do trabalho, antes deles irem embora, manda tapar o buraco que cavou. Quando cavou, porque precisa cavar para o pessoal do outro turno, noturno, chegar e encontrar tudo tapadinho. Quando o pessoal chega, o novo turno, bota para cavar buraco. Cava e na hora de ir embora, tipo, suponha, 8 horas da manhã, antes de ir embora, todo mundo tapa de novo o que cavou. O turno da manhã pegar também tudo tapadinho. Então, existe atividade mais improdutiva que essa? Certamente não. Mas o Keynes falava, na hora que o governo paga as pessoas para fazer algumas coisas, essas coisas, a pessoa recebeu dinheiro, toma um café, come um sanduíche. Na hora que come um sanduíche, ela o quê? Está fazendo uma venda. Comprou um sanduíche por R$10, suponha. O dono do estabelecimento, ao receber essa renda de 10, esse rendimento de 10, vai gastar uma parte dele. Suponha que gaste 8, gaste 2. Gasta o quê? Comprando alguma outra coisa, talvez o material para comprar o sanduíche. E aí uma outra pessoa recebeu esse 8, que vai fazer outros gastos, talvez de 6. Então, quando uma pessoa gasta uma importância, gera renda para outra, que vai gastar uma outra importância, menor do que ela. E assim vai sucedendo, ó. E a atividade econômica vai aumentando. Então, quem dizia, resumindo, o governo deve gastar, porque gastando vai gerar uma renda, essa renda vai se multiplicar em novas rendas, as rendas vão multiplicando, então a atividade econômica vai se expandindo. Para isso ele formulou alguns conceitos. Um deles é da propensão marginal a consumir. Propensão marginal a consumir, ou do consumo. Vamos olhar aqui, ó. Ele disse o seguinte: o consumo se altera da seguinte forma, ó. Esse triângulo aqui chama-se variação. Ele fala, a variação do consumo, ela ocorre pela variação da renda. Y é renda. Y a gente anda como renda. Então, o sujeito altera o seu consumo, que ele altera a sua renda. Só que ele diz o seguinte, apenas uma fração da renda adicional, uma fração da variação de renda é destinada para a variação do consumo. Opa, aqui eu botei R, mas é Y. Peço perdão. Uma variação da renda é destinada para o consumo. Por quê? Porque, afinal de contas, toda a variação da renda é distribuída em 2 formas. Uma delas vai para o consumo e outra vai para a poupança. Então, aqui, como eu falei, ó,
Isso aqui é a variação. Como é que eu estou lendo? A variação da renda. Todo sujeito que ganha uma renda adicional, uma parte dela se destina a consumir e outra parte deixa para poupança. É assim que seu pai deve ter falado para você: filho, guarda sempre pelo menos 30% do que você ganhar. Se eu te der uma mesada, tu guarda sempre 30%. 70% tu pode gastar. Então o que eles diziam? Olha, existe uma propensão marginal a consumir que gera Então vamos fazer essa propensão marginal a consumir. O nominho, a letrinha que a gente vai usar é um Czinho. Ele definiu assim, ó, Czinho, propensão marginal a consumir. O nome disso, uma única letra, C minúsculo, é a variação do consumo mediante a variação da renda. Repita aqui, olha a leitura. Quanto que varia o consumo quando varia a renda? Esse valor, segundo Keynes, esse valor, o Czinho, ele varia entre 0 e 1. 0 e 1. Você pode colocar assim e assim, a rigor. Mas, por hipótese, tira essa igualdade. Então, veja. O que está dizendo? Propensão marginal a consumir, variação do consumo quando varia a renda. E é entre 0 e 1. Por quê? Porque o indivíduo tem uma renda, todo mundo tem uma renda. Essa renda é destinada para consumir e poupar. Olha assim, mais aqui, ó. E poupar. Todo mundo, em geral, de uma renda, gasta uma parte, gasta uma na poupança, bota uma na poupança. Então, essa equação aqui, você acredita nela? Sim, é razoável. Então tá, essa é uma equação. Vamos olhar apenas como uma equação. Aí o que eu vou fazer? Vou dividir toda essa equação. Não vou dividir agora não. Podia até dividir, mas não vou dividir agora não. Vou colocar assim, ó, variação daqui, ó, variação da renda. Se eu botei de um lado variação, tem que botar do outro lado o que? A variação. Então bota aqui, ó. De um lado eu fiz uma coisa, de outro lado tem que fazer a mesma coisa, para ser equação. Então, botei esse símbolo da variação aqui, botei aqui. Então, a variação da renda é a variação do consumo mais a variação da poupança. Isso aqui é como se fizesse assim. Aqui. Agora eu faço assim. Não é uma equação? É. O que eu faço para a equação, se fizer para um lado, posso fazer para o outro. Vai continuar sendo uma equação. Então, eu vou dividir tudo por ΔY. Aí eu divido, ó. Dividir aqui por ΔY, vou dividir aqui por ΔY. Quando eu dividir, ficou 1. Então, aqui fica ΔC sobre ΔY, mais ΔS sobre ΔY. Vamos ler? 1 é igual a variação do consumo porque variou a renda, mais a variação da poupança porque variou a renda. Fração não é uma coisa em relação à outra? É a variação do consumo em relação à variação da renda. Eu vou consumir alguma coisa a mais que minha renda aumentou. Eu vou poupar alguma coisa a mais que minha renda aumentou. Isso aqui é igual a 1. Está dizendo que toda a minha renda adicional ela é exaurida entre variação de gasto de consumo e variação de poupança. Esse cara aqui, ó, essa personagem aqui, esse personagem é o Czinho. Propensão marginal a consumir. Tá vendo aqui? Tá. Quem é esse personagem aqui? Ora, se esse aqui é a variação, é a propensão marginal a consumir, eu vou eleger esse aqui como que? Propensão marginal a poupar. Então, eu tenho 1 é igual a propensão marginal a consumir mais a propensão marginal a poupar. Letras em minúsculas. Então, o que significa dizer? A minha propensão marginal a consumir mais a minha propensão marginal a poupar exaure o que? A minha variação da renda. Ou, joga aqui para cá. 1 menos a propensão marginal a consumir é exatamente igual à propensão marginal a poupar. O que quer dizer isso? Vamos agora entender, para não ficar só na matemática, na aritmética. Observa. Você é
As pessoas, às vezes, por determinada idade, faixa de idade, ou então por saúde ou não sei lá, mas tem um jeito de gastar o seu dinheiro. Você gasta como é que você gasta o seu dinheiro? O dinheiro que você recebe. Então, a pessoa, o que significa dizer a propensão marginal a consumir igual a 0,4? Qual é a leitura dela? Variação do consumo, como varia a minha renda. Se minha propensão marginal a consumir é de 0,4, significa dizer que, olha cá, vou apagar aqui, por enquanto, depois eu volto se eu precisar. Olha aqui, ó, dessa expressão aqui, ó, a variação do consumo é igual ao que? 0,4 da variação da renda. Quer dizer o quê? Se 40% da minha renda adicional eu gasto, então se eu tiver um acréscimo de R$100 na minha renda, eu vou gastar quanto? Vou gastar 0,4 vezes 100. Então, minha variação no consumo será o quê? R$40. Então, propensão marginal a consumir nada mais é do que o seu comportamento em relação à tua variação da renda. Cada um tem, você tem, seu pai tem, sua mãe tem, seu irmãozinho tem, um certo padrão de gastos. Aqui minha renda alterou, eu vou gastar uma parte dela. Aí o Keynes colocou que isso aqui variava entre 0 e 1, não foi isso? O que significa 0, por exemplo? 0 é um absurdo. O que significa dizer, quem é esse? Tem um personagem na revista em quadrinho, que tinha uma propensão marginal a consumir igual a 0. Que personagem é esse? Tio Patinhas. O que o tio Patinhas fazia? Todo o dinheiro que ele recebia, o que ele faz? Ele guarda lá na sua casa, o tesouro dele. Qualquer variação da renda, toda a variação da renda, deixa eu apagar aqui. A variação do consumo dele, quando ele tinha uma renda maior, era 0. Todo o dinheiro que ele recebia, ele poupava. Quanto era a poupança dele, a propensão marginal a consumir? A variação da poupança, quando varia a renda dele, era 1. Todo o dinheiro que ele recebia, ele poupava. Todo o dinheiro que ele recebia, poupava, tipo Patinhas, o pão duro das revistas em quadrinho. Então, falta imaginar o que é um sujeito com a propensão marginal a consumir de 1. Então, a propensão marginal de consumir de 1 significa dizer que isso aqui é igual a 1. Então, toda a variação do consumo vai ser dada por 1 vezes a variação da renda. Se a pessoa ganha mais de R$100, ele gasta tudo em R$100. Tudo que ele ganha, a mais, ele gasta. Não poupa nada. Em geral, as pessoas não são nem com propensão marginal a consumir 0, nem todo mundo é um pão duro absoluto, nem todo mundo é um gastão. Tudo que gasta tudo, né? Uma pessoa que gasta tudo que recebe, né? Pródigo. Estava tentando lembrar o nome. Pródigo. Então, quem dizia, olha, as pessoas têm uma propensão marginal a consumir entre 0 e 1. E aí formulou que as pessoas têm uma forma de consumir em função da sua renda. Aí definiu função consumo. Função consumo. Keynes dizia, função do consumo de um indivíduo é mais ou menos assim no curto prazo. Consumo é igual C barra mais Czinho de Y. Esse Czinho é a propensão marginal a consumir. Essa que a gente estava fazendo aqui. C barra é um consumo, C barra, consumo autônomo. Consumo autônomo. Bom, então vamos fazer, para ficar mais claro, deixa eu apagar aqui, ó, ficou feio, né? Sempre, vocês não vão me julgar pelo meu quadro, né? Senão eu estou reprovado. Consumo autônomo. Vamos fazer um gráfico dessa função. Olha, função consumo. Consumo em função da renda. Consumo em função da renda. Quem dizia?
As pessoas consomem em função da renda. Isso aí tudo bem, todo mundo sabe disso, né? Mas formulou dessa maneira. Vamos fazer o gráfico dela. O nosso livro não tem gráfico, pelo menos nesse livro até o momento, mas não é por isso que a gente não vai deixar de usar o gráfico aqui, porque auxilia a gente. Na prova, se você está preocupado em prova, não vai cair gráfico. Desse aqui que a gente está falando, que não está no livro, correto? Então, veja bem. Aqui eu vou botar nesse eixo o consumo e nesse eixo a renda. Muito bem. Aí eu vou dizer que Keynes formulou a sua função consumo assim, ó. Função consumo do indivíduo. C igual a um C barra mais Czinho de Y. Observa. Vamos olhar aqui. Se o cara não tem renda, a renda é zero. Ele tem esse nível de consumo, ó, o C barra está aqui, ó. Dá um número. Consumo igual a 10 mais 0,4 renda. Ele está dizendo que se a renda do indivíduo, se o cara nada ganhar, ele vai consumir 10. Está aqui, ó. Aqui seria 10. Se a função consumo fosse essa especificada aqui, ó. Aqui é o caso geral, aqui é o caso especificado. Especifiquei. Aqui seria 10. Aí você vai querer puxar a minha orelha. Peraí. Se o cara não tem renda, ele consome? Como é que ele consome se não tem renda? Se você me perguntar isso, eu vou te perguntar. Se ele não tem renda e não consome, como é que ele vive? Então, pessoas que não têm renda não vivem? Vivem. É um consumo de subsistência. Ele consome, de alguma forma ele consome. Ou porque tinha poupança passada, ou porque alguém empresta para ele, mas tem um nível de consumo. Certo? Esse nível de consumo aqui pode ser até um nível de consumo que é relacionado a outras coisas. Pode ser nível de consumo relacionado a outras coisas. Mas, por hora, pensa apenas como um consumo de subsistência. À medida que a renda dele aumenta, o consumo dele aumenta. Essa aqui é a função consumo. Se a função consumo tem essa especificidade, Czinho é igual a 0,4, a propensão marginal a consumir. Quanto que seria, você seria capaz de definir qual é a propensão marginal a poupar nesse caso? Ora, eu sei de decoreba que Czinho mais Szinho é igual a 1. Sei, portanto, que Szinho é igual a 1 menos C. Aqui, ó, joga isso aqui para cá. Então, se isso aqui é 0,4, Szinho é igual a 0,6. O que é a propensão marginal a poupar? Quanto que eu altero a minha poupança, quanto que eu altero minha renda. Se eu gasto 40% a mais do que eu ganho, é porque 60% eu deixo na poupança. Isso aqui é 0,6. Né? Quer ver outra forma para você deduzir isso? Posso apagar? Posso. Você pode ter um recurso de voltar. Veja, a renda que a pessoa tem é o que? Dada para consumir e para poupar. Eu ganho 100, eu gasto 80 e poupo 20. Então, dos 100, aqui são 80, aqui são 20. Muito bem. Se eu pegar, o que é a minha poupança? A poupança é a renda que eu não gastei em consumo. Essa é a minha poupança. Poupança não é isso? Poupança é aquela renda que eu não utilizei em consumo. Essa é a minha poupança. Muito bem. Então, se o consumo é isso, essa equação, então a minha renda é Y menos isso, menos 10 menos 0,4 de Y. Isso é minha poupança. O que eu vou fazer? Eu só vou rearrumar esse termo aqui, ó. Eu quero a expressão da minha poupança. Ela está aqui, ó. Então eu vou jogar aqui, ó. A minha poupança, a expressão da minha poupança é, olha aqui, menos 10, estou mandando aqui. Vou jogar esse Y para cá, ó. Mais Y menos 0,4 de Y. Aqui. Aqui eu mantive a mesma coisa, só troquei a posição entre eles aqui, ó. Ficou menos 10 aqui,
o y continua mais, só troquei a posição aqui, ó, ficou isso. Aí eu coloco menos 10, botar o y em evidência, fica 1 menos 0,4 de y. Então, a minha poupança é o quê? Menos 10 mais 0,6 de y. Esse aqui, ó, 0,6 é a propensão marginal a poupar. Aqui é a minha função poupança, a exemplo do que eu tinha a função consumo. Então, eu tenho a função poupança e função consumo. Vamos resumir? Vamos. Deixa eu apagar aqui, vou botar aqui nesse quadro aqui, ó, vou botar aqui um espaçozinho. A minha função consumo era qual? Era 10 mais 0,4 y. Minha função poupança, menos 10 mais 0,6 y. Quer brincar? Quer brincar de equação? Soma uma com a outra. Somar aqui, ó, esse lado de cá, C mais S igual, soma agora, isso aqui com isso aqui dá zero, né? Dá 10 mais menos 10 dá zero. Soma isso aqui, 0,4 mais 0,6, ó, fica 0,4y mais 0,6y. Então, C mais S é igual ao quê? 0,4 mais 0,6 dá y. Tua renda é igual ao consumo mais poupança. Então, temos uma função poupança, aqui está especificada. Fórmula geral dela, poupança é S igual a S barra mais Szinho Y. Certo? De uma você deduz a outra. Essa é a função poupança, é a função consumo. Aqui está o consumo. Certo? Beleza. O que o Keynes dizia? O Keynes falava o seguinte, olha, o problema da economia, a atividade econômica não cresce, Keynes, a atividade econômica não cresce porque a demanda é pouca. A demanda é insuficiente. O raciocínio do Keynes é o seguinte, olha, o raciocínio do Keynes foi feito em que época? Na época da crise de 29. Ele dizia, o problema não é da oferta, o problema é da demanda. A demanda é insuficiente. Nós temos aí todo o parque industrial, as pessoas, todos os recursos aí. Quando as pessoas, como estamos no desemprego, lembra, desemprego de 29, as empresas estão com uma capacidade ociosa altíssima. Capacidade ociosa alta significa dizer o quê? Máquinas paradas. Os empresários estão lá, ó, doidos para vender seus produtos. Precisam o quê? Ter demanda. Na hora que eu gasto, sou governo, boto o pessoal para trabalhar, eles vão fazer pressão de demanda e os empresários vão poder o quê? Oba, felicidade. É como se tivesse um restaurante, tivesse tudo parado lá, as cozinheiras, os garçons. Vem um cliente, a alegria de todos. Vamos trabalhar. Eles vão produzir sem alterar o preço, porque eles têm capacidade ociosa. Então, quem dizia, o problema da demanda é insuficiente. Vamos ativar a demanda. Cabe ao governo ter até déficit público naquela época. Deixa o governo gastar. Porque quando o governo gasta, contratando pessoas, fazendo a atividade econômica crescer, as pessoas vão pegar o seu emprego, vão fazer a economia crescendo, o governo arrecada mais, até diminuir seu déficit público, além de fazer o quê? Com que o sistema funcione. Então, o receituário do Keynes é observar que a economia estava com a demanda fraca e tinha uma capacidade ociosa. As máquinas, na crise, estão paradas. Os empresários estão doidos para vender, eles querem vender, variar sua oferta, vender. Portanto, não vão aumentar preços. É ambiente de estabilidade. O Keynes dizia isso. Então, o Keynes dizia, é demanda que falta. Mas quem é demanda? Quem que é demanda? Demanda é o seguinte, pagando aqui, a demanda é o seguinte, o PIB, tudo que se produz é demandado, é querido, é desejado.
para consumo. Tudo que se produz ao longo de um ano, de um período, é demandado para investimento. Tudo que se produz é demandado para gastos. Suponha isso. Aqui é economia chamada fechada, sem transações com o exterior. Se o consumo está baixo, cabe ao governo o quê? Aumentar a demanda. Tem que ter demanda para o empresário produzir. Aqui é a produção. A produção é demandada, que a gente falava. Se o consumo está baixo, se os investimentos estão caindo, cabe ao governo investir, fazer o que o empresário não faz. O empresário nacional não quer investir, porque está com medo de qualquer problema, vai ao governo e gasta. O governo deve gastar onde o empresário não gasta. Então deve o governo gastar, segundo o Keynes. E com essa demanda gera o quê? Pressão na oferta no sentido de consumir. Então agora eu volto aqui para os senhores. Eu volto aqui para mostrar aquele gráfico que a gente fez do consumo. O consumo era isso. Consumo autônomo e o consumo fórmula geral. E aqui é a renda. Renda ou oferta, oferta de produtos. A renda é igual à oferta de produtos. Aqui está tudo igual. Muito bem. Então o consumo é dado por essa fórmula, não foi isso que a gente falou? C barra mais Czinho Y? Foi isso que a gente viu. O investimento, os empresários investem, querem comprar máquinas de acordo com a sua cabeça. Então são investimentos autônomos, vontade volitiva, desejo volitivo dos empresários. Então a gente vai por hora supor assim, ó, um desejo qualquer. E os gastos do governo, por hora também, gastos de política econômica. O governo quer gastar uma quantidade que, dada pelo orçamento, está aqui. Então, quem é a demanda da economia? A demanda da economia é a parcela de consumo, que já está aqui posta, o investimento, que é uma parcela. Então, imagina que o investimento seja de 50 unidades monetárias. Se aqui pega aquela função consumo que a gente deu. A gente fez que a função consumo era 10 mais 0,4y. Essa é a função consumo que está aqui. Então, aqui seria 10. Essa é a função consumo. Só que a função consumo não é a demanda. Eu quero ver a demanda da economia. A demanda é consumo mais investimento mais gasto do governo. Suponha que os investimentos sejam 20, o valor de 20. Suponha que os gastos do governo sejam 10. Aqui são, então, a demanda agregada é quanto? Quanto é a demanda agregada? Olha, demanda agregada, conceito de aula. Demanda agregada é a soma dessas três parcelas. Portanto, a demanda agregada é essa equação mais essa, dá quanto? Dá 40 mais 0,4y. Essa é a demanda agregada. Portanto, no gráfico, você vem para cá, ó. Essa aqui já passa a ser a demanda agregada, ó. 40 com a mesma angulação que essa aqui, ó. Mesmo ângulo. Essa é a demanda agregada, esse é o consumo agregado. Somou aqui a parcela de investimento privado, mais a parcela de gasto do governo. Chegou a isso? Muito bem. De maneira que, apagando isso aqui para não ficar cheio de gráficos, eu tenho essa expressão, certo? E eu vou melhorar esse gráfico ainda mais. Vou pedir a licença de vocês para fazer ele mais bonitinho aqui, apagar isso aqui. Então, desse gráfico que eu estou repetindo, aqui eu boto o Y, que representa a renda, a oferta, renda igual a oferta de produtos. Aqui eu vou botar a demanda agregada, porque nós sabemos que a demanda agregada representa o que se consome, o que se investe e os gastos do governo. São os três componentes que absorvem o PIB. As pessoas querem consumir, consomem o quê? Do que foi produzido. Quem quer investir? Investe do que foi produzido. E o governo gasta do que foi produzido. Então essa aqui é a demanda. Então aqui está aquela expressão que a gente fez anteriormente, que eu apaguei. Aqui é C barra mais I barra mais gasto do governo. Parcela inicial. São demandas autônomas. Então, aqui é esse gráfico aqui, portanto, é a demanda agregada. Você olha com cuidadinho, talvez você
esteja assim achando que está complicado não é porque está difícil. Está complicado porque é novo para você. Na hora que você, infelizmente, algumas partes do estudo, a gente tem que sentar na bicicleta, ler, dar uma olhadinha demais, não é um gibi que a gente está lendo, estamos estudando. Então você tem que ler, voltar, até adentrar um novo conhecimento, uma nova forma de pensar. Assim está sendo com você, assim foi comigo uma vez. Aí estudei, reestudei, assim que faz. Quem joga aquelas bolinhas assim, ó, não começa jogando as bolinhas assim, cai pra caramba, mas o cara persistiu, e você vai persistir. Na hora que você aprende, você gerou um plus na sua vida. Então olha aqui, ó, aqui é C mais I mais G. Depois você olha com cuidado para tentar entender a lógica disso aqui, que é fácil. Então, essa aqui é o nosso gráfico. Agora eu vou requisitar o conhecimento que a gente abordou no início da aula. Está aqui. Quem é essa reta que eu criei aqui? É um artifício que eu criei. Olha só, artifício. Artifício é uma coisa legal, né? É algo que a gente imagina que não é real no concreto, mas tem um efeito real no final das coisas. Serve para alguma coisa. Então, é um artifício. Eu traçando essa reta de 45 graus, estou querendo dizer que ao longo desses pontos, a variável aqui embaixo tem o mesmo valor que a variável aqui associada a esse ponto. Então, ambas as variáveis são iguais, não são? Então, pega esse ponto aqui. O que significa dizer esse ponto? Significa dizer que essa variável, demanda agregada nesse nível, aqui tem um valor real. Consumo de R$1 milhão, investimento de 20 milhões, gasto do governo foi de 200 milhões. Então, isso aqui é número financeiro, real, monetário. Está aqui. Então, a demanda agregada é esse aqui. Essa parte aqui é o que? É a oferta. Então, aqui é a oferta e aqui é a demanda. O que significa dizer esse ponto? Que nesse ponto, a produção da economia, a oferta, é igual à demanda. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, o que a gente dizia? A economia está aqui. Esse ponto é um ponto de equilíbrio. Equilíbrio, por que equilíbrio? Porque nesse nível de atividade econômica, a demanda fazendo essa demanda por consumo, investimento, gasto do governo, vai fazer com que a produção seja igual. Então a economia está em equilíbrio. Tudo que se produz, se vende. E tudo que se vende, as pessoas estão comprando, então razoavelmente estão abastecidas. Depois a gente faz uma consideração sobre isso, espero não esquecer. Agora, então esse é o ponto E de equilíbrio. O que significa dizer? Observa, isso aqui é uma linha imaginária, certo? É um artifício. Essa aqui é a demanda para a economia. O Keynes dizia que a demanda implica na oferta. A demanda, ou seja, o YD, às vezes a gente chama assim, YD, a demanda da produção afeta, leva à oferta. Em outras palavras, quando as pessoas querem comprar um produto, os empresários vão lá e produzem esse produto. Por que produzem? Porque eles têm capacidade ociosa. No momento, a economia está com fartura de recursos parados. Então, basta ter demanda que as pessoas oferecem seus produtos. Então, é como se eu tivesse num restaurante, tivesse mais garçons e cozinheiras, tudo parado. Entrou um cliente, que beleza, basta ter. Entra um cliente, tem a oferta do produto. Entra 2, entra 3. Nós estamos com o restaurante lá, grande, parado. Então, quem dizia isso? A economia está dessa forma. Basta ter demanda que tem produção. No nível de demanda atual, o meu restaurante está em equilíbrio, está produzindo o que pode ser possível a produção. Então, estamos nesse ponto aqui, esse é o ponto de equilíbrio. Agora, esse é o momento de grande análise. Esse é o momento agora de aquela hora que os tambores estão rufando. Então, vamos pensar aqui agora. Pontos fora do equilíbrio. Suponha que a demanda seja esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Vamos chamar esse ponto A. No ponto A, o que a gente tem no ponto A? Agora que eu quero a tua sensibilidade. No ponto A, se você estiver cansado da aula, você dá uma paradinha e descansa e volta aqui. Eu quero o teu cérebro funcionando direitinho. Muito bem. O ponto A é o ponto em que a demanda é essa aqui, não é? Ó, no ponto A a demanda é isso aqui, ó. Isso aqui é a demanda.
Quantidade de demanda. O que acontece com a oferta aqui? É igual, maior ou igual? É maior, igual ou menor? A oferta, nesse ponto. A oferta, nesse ponto, é maior, igual ou menor que a demanda. Veja, aí tu vai precisar dessa curva, dessa reta aqui, ó. Nessa reta, a oferta não é igual à demanda, ou seja, essa reta está dizendo que o par ordenado é igual. Então, aqui é a demanda, seria desse ponto aqui. Como o ponto está acima, o que você observa? Você observa que aqui a demanda é maior do que a oferta, nesse ponto. Nesse ponto, a demanda é maior do que a oferta, porque a oferta aqui é igual à demanda. Então, nesse ponto, a demanda é maior que a oferta. Então, no ponto A, eu tenho, o que eu tenho no ponto A? A demanda é maior que a oferta. Aqui, porque aqui é o ponto que seriam iguais. Como está acima, a demanda é maior. O que o Keynes dizia? Por a economia está com capacidade ociosa, se a demanda for maior do que a oferta, o que os empresários vão fazer? Vão expandir a sua oferta. Então, vão aumentar a sua oferta. Toda vez que a demanda estiver abaixo do ponto que dá o equilíbrio, você vai observar essa situação. Vou repetir aqui, ó. Pega o ponto B, vou repetir. Olha cá de novo. Eu pego o ponto B e vou pegar esse ponto aqui, ó. Logo abaixo dele, está verticalmente abaixo, está aqui. O que significa esse ponto aqui? Esse ponto B, eu vou chamar aqui, ó, repetindo para quem não entendeu. Aqui eu vou chamar de EYS1. É o nível da oferta. É igual a, nesse ponto, a isso, e o da demanda é exatamente igual a isso. Aqui a oferta é igual à demanda. Agora, o ponto B, qual é a relação? São verticais. O ponto B implica o quê? Que tem o mesmo nível de oferta, não tem? Aqui é o mesmo, que seria aqui, o da demanda. Mas a demanda não é maior do que esse, portanto, o ponto B é exatamente a mesma situação. O B tem a mesma relação que o A, ou seja, a demanda é maior que a oferta. Então, se a demanda é maior que a oferta, e a demanda gera a oferta, então a oferta irá aumentar. Ela irá aumentar até que chegue a esse ponto. Que quando chegar nesse ponto, a oferta é igual à demanda. Então a demanda não precisar ser maior, nem a oferta irá acompanhar ela. Agora vamos ao caso do lado de lá. Do lado de lá do ponto de equilíbrio. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Que a economia, a demanda está nessa linha aqui, ó. Essa aqui é a nossa linha artificial, de 45 graus. Que dá os pares ordenados iguais. Então, vamos chamar esse ponto aqui de C. Vamos analisar isso aqui. A nossa aula, nesse caso de preliminares, está acabando. Então, observa aqui. Ó. Nesse ponto C, a minha oferta é essa. Resta saber se nesse ponto C, a oferta é igual, menor ou maior que a demanda. A resposta, para eu obter a resposta, basta eu utilizar essa reta aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, em cima aqui, ó, com o mesmo YS, a minha demanda seria essa aqui, ó. Nesse ponto aqui, a oferta seria igual ao quê? A demanda. Mas a demanda é menor do que essa aqui. Logo, nesse ponto C, o ponto C, portanto, é o ponto que tem a seguinte relação. A demanda, ela é o quê? Menor do que a oferta. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Está sobrando produtos. A oferta produziu mais do que se quis. Então, quando a oferta é maior do que se demandou, o que os empresários fazem? Ele pega aquele produto excedente, guarda com ele e deixa de produzir no período seguinte, porque já tem ele guardado, virou estoque. O que eu não vendo, vira estoque. O que vira estoque é como se fosse produção que já está feita, não preciso mais contratar, produzir mais. Então, o que ele faz, o empresário? Diminui a produção no ano seguinte. Então, a produção vai cair sempre que a oferta for maior que a demanda. Moral da história, qual é a lógica daqui? Se a demanda, lógica keynesiana, se a demanda for maior que a produção acompanha ela, vai querer produzir, porque tem capacidade ociosa.
Então, a oferta aumenta. Se a demanda for menor do que a oferta, sobram mercadorias. Elas viram estoque, como se fosse um investimento involuntário. O empresário pega aquilo como se fosse um investimento. Ó, fiz isso como investimento. Guardo para no ano seguinte não precisar produzir. Então, no ano seguinte, a minha oferta se reduz, porque já tem mercadoria. A minha produção diminui, porque já tem mercadoria guardada, então a produção cai. Aí o Keynes dizia isso. Olha, moral da história do Keynes. A demanda tem um efeito tal que gera produção. Gera produção porque as empresas estão com incapacidade ociosa. O problema dela é ter demanda. E sempre que a demanda for maior, a oferta produz. Agora, se por um acaso a demanda não for suficiente, vai haver o quê? Uma sobra de produtos. Essa sobra de produtos encolhe o sistema econômico, encolhe a atividade econômica. Aí eu diria, só mesmo nesse ponto, que a oferta é igual à demanda. O Keynes dizia o seguinte, que a economia, ao longo do tempo, chegaria ao equilíbrio. Claro, porque se for menor, a oferta produz. Se for maior, a oferta diminui. Sozinho, como se fosse uma mão invisível, ia coordenar as coisas para chegar ao equilíbrio. Aí chegaria a economia no equilíbrio. Forças de curto prazo levariam a economia a chegar ao equilíbrio. Aí tu pensa, economia e equilíbrio significa dizer que está bom? Eu não sei. Tem que saber se o nível de equilíbrio é um nível de equilíbrio, um nível de produção adequada. Pode ser que com esse equilíbrio esteja muita gente desempregada. Isso é uma segunda consideração. Mas por hora, eu só quero que você olhe esse gráfico aqui, que olhando esse gráfico, apesar de não estar no livro, por dificuldades técnicas de fazer o gráfico, explicar isso aqui por palavras, essa é a vantagem de a gente estar aqui em aula agora, gravada. A gente tem mais facilidade. Imagina redigir tudo isso aqui. Imagina redigir num espaço que a gente tem de páginas para terminar uma aula. Nosso livro aí tem 200 e poucas páginas, só disso aqui já teria umas 100 pelo menos. 100 não, estou exagerando. Mas como a gente tem que escrever de uma forma dialógica, vai ficar muito grande. Então essa aula aqui é um auxiliar muito grande para o entendimento do que a gente vai estudar como teoria keynesiana como um todo. Por hoje é só isso. Muito obrigado pela paciência.